Um dos erros mais comuns dos oradores é andar, por exemplo, de um lado para o outro. De um lado para o outro. Isto é um erro, porque distrai. Quando eu repito muitas vezes este gesto, isto começa a provocar ruído. Há determinados gestos impactantes na oratória que, se forem abusados, tornam-se banais, perdem força. Olá, Jorge. Hoje vamos falar sobre voz, gestos, movimentos e uma coisa muito importante que é o contacto ocular. Os gestos são importantes quando falamos em público ou também poderão prejudicar? Depende da dose. É como na comida, não é? Faz bem comer arroz, faz bem comer carne, faz bem comer salmão. Depende das quantidades e da dosagem que ingerimos os alimentos. Aqui não é um alimento, é um comportamento, é uma atitude, é um movimento e depende da forma como. Há determinados gestos impactantes na oratória que, se forem abusados, tornam-se banais, perdem força. E há uns movimentos que devem ser promovidos, mas sempre na dose certa. Como é que nós fazemos isso? Treinando em casa, em frente a um espelho, treinando determinados gestos. Nós sugerimos, a oratória sugere que em público os teus gestos devem ser tridimensionais, circulares e consentâneos com o teu discurso, ou seja, que estejam ligados, que haja um link, que haja uma conexão direta entre aquilo que tu estás a dizer e o gesto que tu estás a fazer. O gesto deve ser feito sem dúvida. Ou seja, encontrar um equilíbrio natural. Um equilíbrio natural, mas em público o gesto tem que ser um pouco mais efusivo, ou seja, numa relação interpessoal, por exemplo, a distância com que eu estou da tua parte, portanto, chamada a proxémia, que é a distância com que nós nos acercamos uns dos outros, não há necessidade de eu estar a fazer aqui grandes gestos, não é? Porque a proximidade não exige isso. Mas agora imagina que eu estou neste local... Mas numa plateia os gestos excessivos podem distrair a plateia. Se forem mal empreendidos, sim. Mas a distração normalmente ocorre pela repetição. Quando eu repito muitas vezes este gesto, isto começa a provocar ruído. Ruído em comunicação não é uma fonte sonora perturbadora. Ruído é algo que vai distrair. Este cascola ou este lenço pode criar ruído. Se tiver aqui muita informação, pode criar ruído. Não é uma fonte sonora, mas é visual, distrai. Ora, esta distância não me permite, não é necessário fazer grandes gestos, a distância com que nos acercamos um do outro, mas numa plateia, agora tenho 400 pessoas à minha frente, os meus gestos têm que ser mais largos, tridimensionais. Uma das técnicas que eu uso é instrução, descolar esta parte do corpo, não fazer só estes gestos, fazer isto e abraçar a plateia, fazer gestos consentâneos com aquilo que eu estou a dizer, mas que sejam grandiloquentes, sejam mais expressivos, mas a dose tem que estar ali no ponto. Como é que tu treinas isto? Em casa, como digo, em frente ao espelho. Última dica: empreender gestos em público, empreender gestos acima da linha de cintura até ao nível da testa. Este é o espaço aéreo que eu tenho, que o orador tem, para fazer gestos. Sim, mas isso também se adequa àquele orador que é rígido quando está a falar em público, não é? Existem algumas técnicas que possam treinar em casa para que essa rigidez seja ultrapassada. A questão da rigidez muscular, vamos ter que voltar a falar um bocadinho rapidamente do nervosismo. O nervosismo é o principal causador de uma rigidez, do aumento da rigidez muscular. E então o que é que deve acontecer? O ginásio que deve ocorrer em casa, como dizes e bem, nós aí devemos exagerar. Ou seja, em casa, quando eu for fazer os meus gestos, treiná-los, eu em casa devo exagerar. Porquê? Porque eu estou a criar aqui, ao meu cérebro, eu estou a criar aqui um passado confortável. Faço isto,
levanto, até posso passar acima da linha da testa, posso exagerar, posso fazer isso, porque depois, no dia da apresentação, o meu stress vai-me puxar para trás, não para a frente, ou seja, vai-me inibir, vai-me condicionar, a tal rigidez vai aparecer. Então, se eu tenho uma prática de fazer grandes gestos, grandiloquentes, eu no dia da apresentação não os vou fazer, já sei que não os vou fazer, porque o meu próprio corpo não vai permitir que eu o faça. Mas então, entre fazer isto ou fazer isto, a prática do exagero leva-me a fazer isto e não a fazer apenas estes gestos. Depois há um conjunto de gestos que o orador deve promover em público. Há pouco falei da circularidade, em vez de fazer gestos pontiagudos, não é? Apontar, o que é que achas? Vamos ver? Não, eu posso dizer, o que é que tu achas? Olha, vamos ver este vídeo. E eu, ao fazer este movimento semicircular, ele é mais bem acolhido por parte da plateia. A agressividade nos gestos, a plateia não gosta, a não ser que, em determinado momento do meu discurso, o meu corpo tenha que mostrar alguma agressividade, mas aí é propositada. Agora, o que não deve acontecer é o contrário, que é movimentos que estão divorciados com o teu discurso. Sim, isso é a minha próxima questão, era de que forma a movimentação em palco ou numa sala, vamos dizer numa sala de aula, numa sala mais pequena, não numa plateia com 500 pessoas ou 600, ou seja o que for, deve ser usada a favor do discurso. A movimentação, como é que há algum movimento estratégico que se deve aplicar? Há uma regra que para mim é uma regra de ouro na oratória, que é: sempre que iniciares um movimento, deves concluí-lo. Não estou a falar de gesto, estou a falar de movimento. Quando o orador quer deslocar-se de um ponto para o outro. Um dos erros mais comuns dos oradores, e agora que falaste na sala de aula, um dos erros mais comuns dos professores é andar, por exemplo, de um lado para o outro. De um lado para o outro. Isto é um erro, porque distrai. Aqui, quando o orador anda de um lado para o outro, ele também imita que não está a controlar aquilo que está a acontecer. Ele próprio está nervoso e está a ser o reflexo do seu nervosismo. A regra de ouro é esta: sempre que tu iniciares um movimento, tens que o concluir. E depois de estares estável, passas mais uma, mais duas, mais 3 ideias. Então queres mover-te para outro local? Sim. Inicias outro movimento e vais ter que o concluir novamente. Tudo isto, não só o que eu estou a dizer, mas mais pormenores, mais pontos, imitem o quê? Imitem-te EC. O que é o EC na oratória, para mim? É estabilidade corporal. A estabilidade, postura corporal, a atitude, a postura, tu imites o quê? Estás a controlar aquilo que está a acontecer. E esta informação de tu estares a controlar, a plateia recebe com enorme confiança. Olha para ti com confiança. Ele sabe o que está a dizer. Ele está preparado naquilo que está a fazer. Ele controla aquilo que está a fazer. O que não deve acontecer é o contrário, que é quando é a plateia a controlar o orador. Sim, porque a postura corporal transmite segurança, certo? Se for adequada, não é? Adequada, mas pode transmitir insegurança também. No teu ponto de vista, quais são os erros que os oradores normalmente cometem e que devem ser eliminados para que nós tenhamos uma postura corporal do início ao fim? Há muitos, Francisco, há muitos. Eu vou-te fazer este gesto. Imagina que eu vou começar agora a minha preleção, a minha apresentação. Eu estou estressado, ando há 4 meses a preparar. A respiração, já temos uma série de fatores que sei que vou ser boicotado por eles, não é? E, por exemplo, as minhas mãos podem denunciar um enorme desconforto e nervosismo e fragilidade da minha parte. Por exemplo, isto. Excesso de expectativa. Bom, vamos começar. Então, como sabem, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a abolir a pena de morte. Isso já é um sinal de um alerta de nervosismo. Eu estou a dizer à plateia, estou com excesso de expectativa, não me estou a controlar, olha, nem de propósito esta imagem, eu estou a excesso de expectativa, vamos começar e a plateia fica inquieta. Há um fator dentro das neurociências extraordinariamente importante, que é se eu estou tranquilo e seguro, o meu corpo vai transmitir à plateia isso mesmo. E diz assim, mas porquê? Porque há um conjunto de neurónios que nós temos, menores do que os comuns, dos neurónios comuns,
há um conjunto que são designados neurónios espelho. Os neurónios espelho fazem o quê? Imitam aquilo que estão a ver, mas não só imitam por si, como sentem aquilo que tu estás a sentir. Então, se eu estou tranquilo, se eu estou seguro, empaticamente, o cérebro da minha plateia, o coletivo, vai absorver essa tranquilidade. O contrário também funciona. Se eu estou nervoso, excessivamente alterado, estressado, a plateia fica estressada. Portanto, o corpo, em resumo, Francisco, o corpo quer dizer o quê? Quer dizer que, através do meu corpo, eu também consigo manipular o cérebro da minha própria plateia. Estou confiante, passo confiança, porque existem os neurónios de espelho que vão ver essa confiança. Um exemplo curioso dos neurónios de espelho é o bocejar. Eu, se bocejar agora, passado um pouco, tu também já estás a bocejar, porque os teus neurónios de espelhos vão imitar aquilo que acabaram de ver. Na oratória, se eu estou confiante, os neurónios de espelhos vão receber confiança. Através de quê? Essencialmente do meu corpo, dos meus movimentos, dos meus gestos. Quanto à voz, o que é que achas da voz? Eu vou fazer aqui vou ler aqui uma frase que é: a voz do orador é realmente mais importante do que o conteúdo? O que é que achas? Essa é uma questão clássica e muito importante e sempre pertinente. Isto eu quero dizer, é o ritmo, o tom, a respiração, as pausas que se possa ter numa preleção. O que é que tens a dizer sobre isso? Primeiro, a voz é mais importante daquilo que possas pensar. Esta é a primeira premissa. A voz é importante. Não, a voz não é importante. A voz é importantíssimo no orador. Como tu acabaste de dizer, e bem, as pausas, o timbre, o registro, a projeção, a dicção, a colocação, tudo isso... Está a tremer a voz, não está a tremer, está confiante, mentiu, ele está a mentir, a voz era segura, não era? Até porque a voz depois até vai interferir na postura corporal, certo? A voz está em todos os meus poros do corpo. A voz não está só aqui no aparelho fonador, as pregas vocais, não. A voz está em todos os poros do meu corpo, até nos pés. Até nos meus pés. Portanto, a voz tem toda. Ela é o reflexo do meu estado emocional e ela emite muita informação. Portanto, a voz é o instrumento do orador, talvez dos mais importantes, é a voz do orador. Uma voz confiante, uma voz segura, uma voz calma, é aquilo que nós queremos. Agora, repara, só que ela diz muito acerca de nós. Imagina que eu telefone-te logo à tarde e então, Francisco, está tudo bem? E eu só tenho a tua voz, não tenho imagem. Portanto, partindo do princípio que é uma chamada só de voz. E tu dizes, está Jorge, está tudo bem. E aqui eu tenho duas informações. Tenho a informação verbal, que é Jorge, está tudo bem, mas depois eu tenho a informação da voz emocional, que é, não, ele está triste. O que é que se passa contigo? Acabei de perguntar se estás bem. Disseste que sim. Em quem é que eu acredito mais? No discurso, ou seja, eu estou bem, muito obrigado. Ou na voz, eu estou bem, muito obrigado, mas o teu tom está triste. Eu vou acreditar mais na voz. Ou seja, respondendo à questão do verbo. Em quem é que tu acreditas mais? No verbo ou na voz emocional? Nós acreditamos mais na voz emocional. E a percentagem é enorme. Enorme. Qual é o ideal? É quando a voz emocional está casada com o discurso. Então está tudo bem? Tá, Jorge, está tudo bem. Ok, houve o casamento. Isto remete-nos para um estudo clássico da comunicação, nos anos 70, o Albert Mehrabian, que foi um autor que fez este primeiro estudo, que atribuiu umas percentagens que são muito conhecidas na comunicação, e ele diz isso mesmo, que é entre os gestos, a voz e o discurso, a palavra, o verbo, o que nós valorizamos menos é o verbo. É o verbo. Apenas 7% é o que tu dizes. Mas ele acrescentava um ponto que é: estas percentagens deste estudo, e muitos estudos não referem ao que eu vou referir agora, por lapso ou por desconhecimento, estes números adequam-se ou são aplicados no estudo do Albert Mehrabian quando há um divórcio entre o que tu dizes e a tua voz. É a história que eu te disse agora. Então, Francisco, está tudo bem? Está tudo bem, Jorge. Aqui há um divórcio. Tu dizes que estás bem, mas a tua voz diz que estás mal. Está mal. É? E portanto aí nós quase não acreditamos no teu discurso, acreditamos muito mais na voz. O orador precisa da voz, precisa de respirar, precisa de colocar em prática no ar, no decorrer, precisa de aplicar brilho, entusiasmo, vivacidade, vitalidade.
E isso, a voz é o grande transportador. É o CTT da oratória, no caso português, não é? É o correio que chega à plateia, certo? E então, esta é uma área complexa, porque eu não consigo mudar a voz de um dia para o outro. Respiração diafragmática, que tem a ver com uma respiração equilibrada, é mais sustentada, mais eficaz do ponto de vista do som que eu emito. Isto não é de um dia para o outro. Sim, nada que um treino não seja eficaz. Passamos às perguntas Dos nossos do nosso público que enviaram duas questões para a Associação Portuguesa de Oratória, o Top Talks, e temos aqui o Paulo Dias, que faz a seguinte pergunta direcionada a ti para tu o tentares elucidar da melhor forma. Como é que se controla a velocidade da fala e evitar que o nervosismo faça o orador falar mais rápido demais ou de forma monótona? Pois, essa é uma excelente questão. Há uma premissa, há uma regra que eu imponho nas aulas que dou, que é esta, que é: quando estamos a discursar em público, a técnica é sempre abranda o teu ritmo, ok? Abranda o ritmo. Faz com que o som que tu emites de cada vocábulo, de cada palavra, seja bem dito. Das duas uma, se eu tiver uma dicção um bocadinho deficiente, se eu falar muito rápido, a plateia vai se perder. Se eu tiver uma dicção boa, em termos de dizer bem as vogais, as consoantes, o A, E, I, O, U, P, T, S, R, as consoantes, se eu conseguir articular bem, eu consigo falar um bocadinho mais rápido, porque sei que o meu débito pode ser mais rápido, porque eu sei que a dicção ela está ajustada, ela está perceptível, não é? Portanto, vai depender da dicção de cada um. Mas a técnica, Francisco, é sempre abrandar. A plateia prefere que abrandemos o ritmo e não acelerarmos. Como é que eu sei se falar muito rápido ou muito lento? Gravando, fazendo autoscopia e percebendo que eu tenho que abrandar, até para fazer esse pausa. No episódio anterior de usar o telemóvel, que é uma boa prática. Passamos à outra questão, que é da Marta Sousa, que vem do Porto, e a Marta pergunta o seguinte: quais são os exercícios mais eficazes de aquecimento da voz? Eu hoje estou a precisar um bocadinho da minha voz, do aquecimento da voz, e que podem ajudar um orador a adquirir uma melhor dicção, lá está aquilo que estava a dizer, dicção e projeção da voz antes de começar a falar. Deixa-me dizer-te o seguinte: na oratória, a área dentro da oratória mais morosa, que demora mais tempo a provocar resultados, digo-te já que é a respiração e é a voz. As outras são mais rápidas a serem aplicadas. Eu não mudo a voz do meu registro tímbrico de um dia para o outro, nem a dicção. Claro. Demora mais tempo. Esta é a primeira premissa. A voz requer mais tempo para que eu tenha resultados. Segunda premissa é conhecer as técnicas, que são muitas, naturalmente. O aquecimento, tentar perceber que tipos de aquecimento, não vou dizer todos, não temos tempo, mas, por exemplo, cantar com a boca fechada. Por exemplo, eu começo a sentir a vibração nas minhas pregas vocais aqui e começar a fazer isto durante algum tempo. Uma técnica muito eficaz: colocar um lápis atravessado na boca, vou morder o lápis atravessado. Já fiz várias vezes essa técnica. E fazer com que a minha ginástica labial seja mais musculada, mais trabalhada, para que depois eu, sem o lápis, em público, eu consigo desenhar melhor as palavras que digo. Por exemplo, se eu disser agora o meu nome é Jorge, repara nos meus lábios, o meu nome é Jorge, o meu nome é Jorge, ou seja, eu tenho que desenhar, os meus lábios têm que desenhar as palavras vogais, mais consoantes, e dizê-las bem, com uma respiração equilibrada, treino. Depois há muitas técnicas de aquecimento, estalar, por exemplo, a bater a língua no soalho, digamos assim, entre aspas, fazer com que a minha musculatura temporomaxilar, que é esta zona aqui, os meus músculos faciais, portanto,
Isto é um conjunto de articulações, isto é uma orquestra do meu rosto, do meu palato, da minha língua, dos meus dentes, das minhas pregas vocais. Está tudo articulado para que o som que eu imita, com a respiração adequada, seja eficaz, com impacto, com emoção e que se perceba tudo aquilo que eu digo. Muito bem. Quanto ao contacto ocular, o quão é importante o contacto ocular com uma plateia? Como é que, no teu ponto de vista, como é que se deve distribuir o olhar numa plateia para 500 pessoas, não é? Ou para uma sala de 30 pessoas ou de 20? Pois. Portanto, é diferente, não é? Como é que se distribui o contacto ocular? Porque é importante, não é? É determinado. Determinante, exato. O contacto ocular. Numa plateia de 20 ou 30 pessoas, eu não consigo criar a ilusão de ótica. Numa plateia de 500 pessoas consigo. Isto é, fazer de conta que estou a olhar para todas quando não estou. Numa plateia de 20 não consigo. Aqui a regra é muito simples. Todos os elementos que constituem a plateia têm que ser reforçados ocularmente pelo orador. Ou seja, cada elemento que está a assistir a uma palestra tem que perceber que em determinado momento o orador olhou para ela. Mas em 500 pessoas o orador não consegue mentalmente olhar para as 500 pessoas. Então aí há o efeito de ilusão de ótica. Deve estabelecer pontos de contacto, dividir mentalmente a plateia, zonas, zona A, B, C, D, E, F, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois o que é que ele deve fazer? Eu agora vou olhar para a zona A, ou zona 1, e agora o orador está a discursar para a zona 1. Agora vou olhar para a zona 2, muito bem, que é os da frente. Agora vou para os do meio, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Cria o efeito de ilusão de ótica. Isto numa plateia grande. Numa sala pequena não há hipótese, eu tenho mesmo que olhar um a um, são 20 ou 30, ou pequenos grupos geográficos, digamos assim, da sala. A plateia tem que se sentir envolvida, que tem que perceber que aquilo também é para ela, que não é mais um número. Porque há uma tendência, dado nervosismo também, ou inexperiência, de o orador olhar apenas para as primeiras filas da frente, para os VIPs. Errado, nada mais errado. Coitado do desgraçado que está lá ao fundo e que não é reforçado ocularmente, mas ele também faz parte da palestra. Sim, uma grande parte também dos oradores, quando até dizem que cumprimentam as pessoas e nem estão a olhar para ninguém, não é? É ilusão de ótica. É ilusão de ótica, isto em grandes plateias. Pequenas plateias é mais difícil, tem que se mesmo olhar. Pronto, e agora aqui uma dica para os oradores iniciantes. Quais são os sinais não verbais que transmitem maior credibilidade? Os sinais não verbais são muitos, não é? São muitos. Contacto ocular, os gestos, a movimentação do orador, a interação, por exemplo, que ele faz ou não com a plateia. Francisco, para concluir, o que é que tu deves transmitir, independentemente da tua mensagem, venhas falar sobre automóvel, desporto, floricultura, o que for, ou, independentemente do que te traz cá, na palestra, há coisas que tens que passar. Do ponto de vista anímico, emocional e de carisma até, que tens que passar o teu corpo, atenção, não é o discurso, o teu corpo tem que passar confiança, credibilidade. Eu tenho que acreditar em ti. Ou seja, desenvolver esses elementos de forma autêntica. Genuína, autêntica, única, singular, porque não há dois oradores iguais. Não há dois seres humanos iguais. Nós somos cerca de 7 mil milhões de habitantes no planeta, 7 mil milhões, e tu não encontras duas pessoas iguais. E, portanto, a tua autenticidade deve marcar aquele momento. Tu és único, com os teus gestos, com as tuas palavras, com o teu carisma. E o corpo não verbal deve transmitir isso. Confiança, credibilidade, segurança e controle. Tu estás a controlar o momento. Muito bem. Jorge, terminamos por aqui e... uma vez mais, é um gosto aprender com quem sabe. Obrigado. E até ao próximo episódio. Até ao próximo. Muito obrigado.